E aqui eu trago, senhor presidente, um livro que esse parlamentar ficou com medo na sua viagem de retorno ao Brasil, senhor presidente. Fiquei com medo de entrar com esse livro no Brasil, porque à época, um juiz, talvez mais ditador do que Adolf Hitler, suspendeu a entrada e as vendas do Mein Kampf, Minha Luta, Minha História, Minha Vida, de Adolf Hitler, onde aqui retrata suas estratégias para aniquilar, fuzilar o parlamento e os direitos de representação popular. Senhor presidente, é com a apresentação do Mein Kampf de Hitler que peço para que este parlamento se fortaleça, se reconstrua, se reorganize nos rumos do que foi o Parlamento Europeu da Alemanha e que serviu, após sua reconstrução, de inspiração, inclusive para nós estarmos hoje aqui através do nosso direito constitucional brasileiro, que se inspira no modelo romano-germânico. Era o que tinha, senhor presidente, para encaminhar o voto favorável à aprovação do requerimento. A Advocacia do Senado Federal deve recorrer da decisão do Supremo de arquivar 2 ações contra o ex-presidente Bolsonaro. O ministro do Supremo, Dias Toffoli, determinou o arquivamento dos pedidos de investigação de Bolsonaro formulados depois do relatório final da CPI, que atribuíam a ele crimes supostamente cometidos durante a pandemia. A decisão de recorrer veio depois de uma reunião dos senadores Renan Calheiros, Omar Aziz, Randolfo Rodrigues e Humberto Costa, que formavam a chamada cúpula da CPI. De acordo com os parlamentares, o arquivamento é nulo, já que Bolsonaro não tem mais foro privilegiado. Bolsonaro não chegou a ser investigado enquanto presidente da República. Acredito que a posição do presidente, depois da escuta do ministro, é no sentido da continuidade do governo, e o próprio ministro vai esclarecendo as suas ações, os seus atos. Primeiro ponto, devolveu diárias da viagem que fez a São Paulo. Segundo, argumentou verbalmente junto do presidente que não tem relação a rodovia asfaltada com a propriedade dele ou da sua família. Portanto, de boa fé, esclareceu ao presidente. O presidente deu um voto de confiança ao ministro para que a gente consiga dar respostas muito rápidas para o Brasil inteiro, que é toda a política de comunicação, que é a expansão do 5G, que é a internet nas escolas, e as escolas pós-pandemia precisam, e nós percebemos o quanto é necessário instalação de tecnologias urgentes nas escolas brasileiras, como na região amazônica, Santarém e Manaus, a Infovia 1, que está prestes a ser instalada para fazer toda essa política de comunicação. Então o presidente entendeu que nesse momento não há necessidade do ministro deixar o governo, explicou, esclareceu ao presidente e, portanto, o presidente, na palavra do ministro, tem uma relação de confiança, e o próprio ministro vai esclarecendo suas ações, seus atos, até porque o presidente Lula, no primeiro encontro com todos os ministros, dizem: os ministros que não conseguem esclarecer seus atos, deixam o governo. Nesse momento, o presidente Lula deu um voto de confiança ao ministro nos seus esclarecimentos e, aos poucos, acredito que a tarefa agora do ministro é voltar a investir no Brasil na área das comunicações, 5G, internet nas escolas, para que a gente consiga efetivamente democratizar as comunicações e principalmente nessa área da internet. Eu mesmo tenho me dedicado, né, apesar de querer levar adiante projetos de interesses nacionais, temos aí inúmeros projetos que estão aguardando votações dentro do parlamento, mas somos obrigados a andar em círculos em volta de acusações. Primeiro, uma denúncia, uma informação que pesou contra a ministra Daniela do Vaguinho, chamada, né, que ela era chamada deputada federal Daniela do Vaguinho. Quando assumiu como ministra do PT, já não podia mais, teve que trocar de nome por uma imposição, por uma posição do PT. Veja um esforço que o atual governo está fazendo para acomodar parceiros, né? E no caso do deputado federal Juscelino Filho, a mesma coisa, né? 4 denúncias ou 4 informações dando conta de práticas irregulares, talvez até práticas criminosas. Por isso eu mesmo, nesses 4 eventos relacionados a Juscelino Filho, representei em 2 situações, encaminhei ofício ao Ministério Público Federal, ao Procurador-Geral da República, para que, tendo instrumentos de investigação, e o Ministério Público Federal tem, contando inclusive com a ajuda da Polícia Federal, para investigar, esclarecer tudo, né? E aí, lá na ponta, a sociedade brasileira poder ficar tranquila. Não, nós não temos aí 2 ministros envolvidos em corrupção, né? Mesmo com todo o histórico do atual presidente com corrupção, que foi condenado duplamente, né? Vamos deixar claro, então, que esses 2 ministros, mesmo com todas as notícias dando conta que eles cometeram irregularidades, ou que teriam cometido irregularidades, é isso que eu pedi junto ao Procurador-Geral da República, investigue. Vamos esclarecer, colocar em pratos limpos,
né? Se não, como eles são homens públicos, eles não podem se furtarem de dar as explicações. Essas explicações, deputado, essas explicações não podem ser dadas com o ministro no cargo, é como diz aí o deputado Pedro ao seu lado? Mas eu não pedi o afastamento de nenhum deles, eu pedi apenas a investigação. Nos 2 casos que eu representei, pedi que o Ministério Público Federal, com os instrumentos legais que possui, que faça as apurações em toda a sua extensão. Mas então, o senhor é a favor da manutenção dos ministros no cargo, como fez o presidente Lula? Não, isso aí é uma questão de oportunidade e conveniência do presidente. Né? Eu aqui fazendo um esforço, se eu fosse presidente da República, já estavam os 2 fora. Imediatamente, porque eu acho que não tem, numa democracia, num país do tamanho do nosso, com a capacidade econômica, política e social que nós temos, não há espaço para dúvidas. Nós temos aí milhares de pessoas técnicas que poderiam ocupar esses cargos e ele optou por 2 cargos políticos. O que conhece, por exemplo, sabe o que de comunicação, Juscelino Filho? Sabe o que de turismo, essa ministra que era deputada federal, que chamavam de Daniela do Vaguinho, agora não pode chamar porque ela mudaram até de nome. O que eles conhecem de turismo e de comunicação. Então, ficou muito claro que é uma acomodação política e essas acomodações políticas tendem a dar errado. Eu acho que a tarefa do parlamento é quem é a oposição, acompanhar o governo, fiscalizar. Temos tranquilidade disso. Ao mesmo tempo, também na trajetória do governo anterior, o deputado Sanderson, que foi da base do governo, inclusive foi vice-líder, tem muitos crimes a serem investigados e que o judiciário possa esclarecer, como da pandemia com Pazuello, como também da questão dos Yanomami, com vários crimes de desmatamento e a questão ambiental, como a questão social e tantas outras, e com tantos ministros também envolvidos em muitas denúncias. Em segundo lugar, os 2 ministros que são de base do governo, porque somos uma composição de uma frente ampla, eles têm a responsabilidade de esclarecer suas ações, e nós estamos muito tranquilos nesse sentido, porque o Lula não vai tolerar, e quando você diz que foi duplamente condenado, precisa fazer justiça e esclarecer toda a verdade. De outro lado, o Supremo o inocentou nosso presidente e os 26 processos estão inocentados porque fizeram justiça diante de uma criminosa operação na convicção. E o Sanderson é policial e sabe que precisa produzir prova e não por convicção condenar um ex-presidente que hoje a população brasileira fez justiça e conduziu ele à presidência do país e voltou a esperança de mudar esse país, voltar a esperança na ciência, na educação, na saúde, na infraestrutura dessas estradas e, portanto, nós também, e quem me conhece, sabe que nós nunca vamos tolerar, e do ponto de vista pessoal, qualquer tipo de corrupção. Onde tem, investiga. Provou, condena. Isso, para mim, é uma condição fundamental. Os ministros que estão sendo denunciados têm que ser investigados e, se tiver provas, que sejam punidos. O que está presente é que denúncias, com exceção das passagens aéreas, das diárias, que foi ressarcida aos cofres públicos, as denúncias feitas são de ações antes da ação de ministro nos ministérios. O Sanderson também admite, não tem da ministra do Turismo nenhuma denúncia contra ela no cargo de ministra. Do cargo do ministro das Comunicações, a questão do uso do avião, e ele já justificou e já devolveu as diárias. Agora, no caso do governo anterior, tem ministros do governo que o Sanderson defendia que estão sendo denunciados e espero que a investigação com amplo direito de defesa, diferente do que foi no passado, sem direito de defesa, possam se defender e se comprovar a sua responsabilidade, como agora, das joias, como o policial federal, o Sanderson sabe como é que vem joias numa sacola sem origem definida, sem destino definido, ou toda a situação das joias do governo anterior que tentaram 8 vezes liberar, inclusive o ajudante de ordens do ex-presidente, liberar joias de 16 milhões e meio. Eu acho que o Sanderson devia explicar melhor a necessidade da investigação. Como o papel meu de fiscalizador do governo anterior, eu trago esse tema também para que a gente possa esclarecer. Eu acho que esse tema é muito mais grave do que uma passagem aérea ocupada por um ministro que agora já devolveu as próprias diárias.